Fase 4. A fase comparativa. A linguística comparada surgiu em 1786 com William Jones, linguista inglês, que estudou as mudanças linguísticas, comparando o grau de parentesco entre o latim, o grego, as línguas eslavas, germânicas e célticas com o sânscrito. Em 1818, o filólogo dinamarquês Ramos Rask analisou diferentes línguas usando a metodologia comparativa. O linguista alemão Jacob Grimm, em 1819, criou a linguística comparada das línguas germânicas. Em 1836, Franz Bopp, linguista alemão, criou a linguística comparada das línguas românicas. Em 1852, o filólogo esloveno Franz Ritter von Miklosic criou a linguística comparada das línguas eslavas. O filólogo alemão Johann Caspar Zeuss criou a linguística comparada das línguas célticas em 1853. Em 1858, o filólogo francês Joseph Ernest Renan criou a linguística comparada das línguas semíticas. Em 1861, o linguista alemão August Schleicher elaborou a teoria da árvore genealógica do indo-europeu, a Stammbaum-Theorie. Importante ainda foi o papel dos linguistas neogramáticos alemães Augusto Lesquien, Hermann Osthoff, Hermann Pohl, Carlo Brugmann e o linguista dinamarquês Carl Werner e outros, que introduziram na linguística histórico-comparativa os princípios positivistas relativos às leis fonéticas e à analogia. Um produto pedagógico da teoria neogramática são as gramáticas históricas. Citaremos inicialmente as gramáticas históricas das línguas românicas. Gramática Histórica da Língua Francesa de 1868, de Gaston Parry. Gramática Histórica da Língua Francesa, 6 volumes, de 1899 a 1930, de Christophe Nihop. Manual Elementar de Gramática Histórica Espanhola, de 1904, de Ramon Menéndez Pidal. Elementos de Gramática Histórica Galega, de 1909, de Vicente Garcia de Diego. Do Latim ao Francês Moderno, de 1934, de Mildred Catharine Pope. Do Latim ao Italiano, de 1940, de Charles Hall Grandjean. Fonética Histórica do Sardo, de 1941, de Max Leopoldo Wagner. Do Latim ao Francês, de 1949, de Charles Bruno. Gramática Histórica da Língua Italiana, de 1949, de Gerhard Hofs. Gramática Histórica Catalana, de 1951, de Antônio Badia Margarite. Gramática Histórica Espanhola, de 1951, de Vicente Garcia de Diego. Gramática Histórica Catalana, de 1952, de Francesc Borja de Mol. Do Latim ao Espanhol, de 1987, de Paul Lloyd. Gramática Histórica Galega, de 1995 a 1997, de Manuel Ferreiro. Por fim, as gramáticas históricas da língua portuguesa. Gramática Histórica da Língua Portuguesa, de 1878, de Pacheco da Silva Júnior. Gramática Histórica da Língua Portuguesa, de 1900, de Antônio Garcia Ribeiro de Vasconcelos. Gramática Histórica de 1916, de Eduardo Carlos Pereira. Sintaxe Histórica Portuguesa, de 1918, de Augusto Epifânio da Silva Dias. Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa, Fonética e Morfologia, de 1919, de José Joaquim Nunes. Gramática Histórica da Língua Portuguesa, de 1931, de Manuel Said Ali Ida. Gramática do Português Antigo, de 1933, do alemão Joseph Huber. Pontos de Gramática Histórica Portuguesa, de 1937, de Rosário Farani Mansurguérios. Do Latim ao Português, de 1938, de Edwin Williams. Gramática Histórica da Língua Portuguesa, de 1938, de Francisco Júlio Martins Sequeira. Pontos de Gramática Histórica, de 1938, de Ismael de Lima Coutinho. Manual de Gramática Histórica Portuguesa, de 1942, de Serafim da Silva Neto.
Gramática Histórica do Português Contemporâneo, de 1945, de Cândido Jucá Filho. Gramática Histórica de 1961, de Dolores Garcia Carvalho e Manuel Nascimento. Gramática Histórica da Língua Portuguesa de 2010, de José Pereira da Silva. Nem todas as línguas possuem uma gramática histórica porque não tiveram um passado. É o caso do Volapük, do Ido e do Esperanto, línguas artificiais. O Esperanto, por exemplo, foi criado em 1887 pelo linguista polonês Louis Lázaro Zamenhof, com o objetivo de servir de instrumento de comunicações internacionais. A linguística comparada é um auxiliar poderoso e seguro nas pesquisas etimológicas. O verbo ousar em português, por exemplo, não justifica sua origem no latim audere, embora com idêntico sentido. Aplicando o método comparativo com outras línguas românicas, sempre auxiliado pelo conhecimento da história das línguas, podemos exemplificar: provençal, ausar; espanhol, osar; italiano, osare; francês, oser. A presença do S em todas as formas comprova a origem em ausare, formado do particípio ausus de audere. O fato é que a linguística comparada, um ramo da linguística histórica, sempre comparou as línguas como se fossem organismos vivos. Deste modo, seguindo a teoria de Charles Darwin, naturalista britânico, o linguista alemão August Schleicher considerou a linguística uma ciência natural, pois as línguas, como os seres vivos, nascem, se desenvolvem e morrem. Assim, para Ismael de Lima Coutinho, linguista brasileiro, quanto ao uso, uma língua pode ser viva, a que serve de instrumento diário de comunicação entre os indivíduos de uma nação, como, por exemplo, o português, o inglês, o francês, o espanhol, o italiano e outras. Morta, a que não é mais falada, mas da qual temos conhecimento através de documentos escritos, como, por exemplo, o latim, o grego clássico e o dalmático. Extinta, a que desapareceu sem deixar memória documental, como o indo-europeu.